né? Que as pessoas não chamam pelo nome na maioria das vezes. E aí, esposa de obreiro demanda sacrifício que na maioria das vezes não é visto nem valorizado pela igreja local. Até porque muitas vezes a igreja vai entender que não é mais do que obrigação, não é mesmo? E aí nisso, sobre a esposa pesa a cobrança de ser uma boa dona do lar e cooperadora do ministério do marido. Opa, obrigado. E aí o que acontece? Qual é a parte complicada? Ela tem que estar em todos os trabalhos da igreja, mas tem que ter louça lavada e tem que ter feijão no fogo. E se o marido é daqueles que não ajuda, aí que ela está lascada mesmo, porque ela apoia o trabalho dele, mas ele não apoia o trabalho dela. E aí, a parte pior é quando o cara vai para o ministério, né, sem considerar o seguinte: peraí, eu estou casado, olha, fulana, eu estou indo para o ministério. Ah, eu não vou não. Então espere ela morrer, mas não vai antes. Não é certo, meu Deus do céu. Entende? Porque tem que ser um negócio de comum acordo. Ou então, se são solteiros, eu quando era noivo, eu falei isso com a minha esposa: olha, eu pretendo ser pastor. E é como, por exemplo, eu estava conversando com o meu barbeiro, né? Ele falou: ah, pastor, do jeito que você pensa em igreja, você não vai ser pastor em igreja nenhuma, né? Pra ver que o cara sem ser pastor tá mais pessimista que eu. E aí nisso, eu falei: não, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, ser pastor é isso, ser pastor é aquilo. Como eu tô falando com vocês. Só que o pessoal fala: não, isso que você está falando não funciona. Mas assim, ué, meu Deus do céu, é o que a Bíblia diz, então eu não posso fazer nada. E aí, diante de uma situação dessa, observa bem: se a mulher, ela não tiver aquela consciência do tipo, olha, eu vou ser esposa de um pastor. Pode demorar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, mas eu vou ser esposa de um pastor. Eu tenho que me preparar agora. Porque senão, gente, como é que vai ser o casamento? Imagina. Ela botou um pouco o braço de fora, alguém já olhou. O filho correu para lá, alguém já olhou. Se bobear, o próprio marido chama a atenção dela na frente de todo mundo. Então o que acontece? Ainda é verdade? Então nesse caso, ó, desabafo. Aí em relação a isso, eu não sei se dá para perceber, né, em relação a isso, se você, né, olha o caso de família, se você não tiver consciência disso antes de ir, como é que vai ser o casamento? Então é importante ver isso daí. Como mulher, a esposa do pastor deve ser tratada com honra e efetividade pelo esposo. Mais uma vez aquela questão de assim, olha, além dela ter me escolhido, ela acabou tendo uma vida que não é a melhor do mundo, embora as outras irmãs achem que a vida dela é maravilhosa, porque ela é esposa do anjo da igreja. Só que é o seguinte, o pessoal vê aquela parte, né? Ele é internado lá no púlpito falando bonito. O pessoal não vê, às vezes, que ele não dorme direito. Ou de repente, né? Ele não tá muito legal, tá ele lá orando. E assim, ela sabe por que ele tá orando. E aí nisso ela não tem como tirá-lo daquela angústia, daquele sofrimento. Logo ela fica sofrendo também. Aí aquela pressão de repente, tem um evento na família, mas ele nunca pode ir, porque ele tem a igreja, porque ah, pastor, hoje eu não vou não, tá, porque tem o aniversário do sobrinho de não sei quem, não sei o que lá. Tá bom, irmão. Agora imagina o pastor falando assim: ah, irmãos, eu não vou não, né, porque é o aniversário do meu pai. Ah, pastor, mas é a igreja. Mas eu falei isso aqui no outro dia, numa outra aula, irmão, está ouvindo pela segunda vez. E a gente não combinou, tá, irmão? Tá dando para entender? Então é importante, gente, pensar nisso tudo. É importante ter isso em mente. E aí a gente tem Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa. E aí é interessante, né, que a gente vê que esse negócio de mulher trabalhar fora parece que não é um negócio muito novo, né? Assim, essa mulher compra, vende, faz, acontece, cuida do lar e tudo e tal. E então a gente observa que é importante, olha, se você é um candidato ao ministério pastoral, ou se você é um pastor, ainda mais o pastor é solteiro, e se o pastor é solteiro, então, rapaz, o que tem de vocacionada não tá no gibi. E às vezes o que acontece? Porque as meninas veem aquele rapaz, ele toca piano, e aí ele vai lá na frente, ele fala, ela chora, é um negócio espetacular. Só que assim, aquilo ali, gente, é no domingo à noite. Domingo à noite, irmãos, toda a igreja é maravilhosa. Só que a vida dele não vai ser só aquilo ali. Aí a menina fica encantada com aquilo.
E quando vai ver o dia a dia, não foi isso, bem o que eu queria e tal. Aí quando vai ver, fica aquele ministério na morrinha, empurrando com a barriga. Então é importante pensar nisso tudo, né? É importante ter ideia disso tudo. É que nem quando eu falei outro dia sobre os meninos que querem ir para as Forças Armadas para ter uma garantia em relação à estabilidade. Cara, se tiver uma guerra, você está pronto para matar? O cara que está do outro lado da sua arma também gosta de tocar violão, tem filho, tem avô igual você. Mas o Brasil não entra em guerra. Você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Entendeu? Então é importante a gente pensar nisso tudo. Se você, por exemplo, vai entrar na chuva, tem que estar disposto a se molhar. Se não vai, então não entra na chuva. Né? Pastor, até isso aí que você está falando que começou com esses jovens, até para isso o pastor também tem que estar bem para poder estar orientando esse jovem em relação a isso. Porque às vezes pai e mãe incentiva ali o filho e tal. Claro, qual é o pai e mãe que não quer que o filho cresça, Claro. que vença na vida? Mas o pastor ele tem que falar a realidade para ele Mas da situação. Porque a gente acha que o Brasil não entra em guerra, é se entrar. Entende? Porque assim, vai ser bonito ele chegar de moto na igreja, tal, fardado, casamento de gala, vai ser bacana, tá bom. Mas se tiver, e aí? Não vou muito longe, até numa questão de força de paz, dependendo da situação, ele pode voltar lesionado. Ele pode, você não sabe o que pode acontecer. O nome é bonito, força de paz, mas... E aí nesse caso, Dependendo de onde você tá dando para entender? Aí a questão, por exemplo, né, dos filhos do pastor. E é forte isso, né? Porque às vezes você pode ser um bom crente, mas assim, se você não cuidar da igrejinha, gente, não tem como cuidar do igrejão. E a sua casa é a sua primeira igreja. Falamos isso quando citamos o texto bíblico na semana passada. Então, se isso não estiver sendo cuidado, não adianta. É como, por exemplo, se a Gisele falar para mim, Roberlan, eu não quero mais esse negócio de ministério pastoral. Aquilo que eu falei, enquanto ela não morrer, eu estou recuando e tocando minha vida. Porque como é que eu vou cuidar de uma igreja com a minha esposa com a tromba armada lá, entende? Não atende, aí eu falo, todo mundo de pé, tá? Ela sentada, todo mundo sentado, ela em pé. Tá dando para entender? Imagina ela na cantina com as irmãs murmurando. Como é que fica? Tá dando para entender? Mas mesmo assim você está sempre consagrado estando no ministério? Não, eu não tô incentivando a minha esposa a fazer isso não. Eu só estou dizendo que, assim, o que eu estou dizendo é que, como é que você, irmã, vai ser top no ministério pastoral, se tá claro que é o seguinte, você tem que cuidar do seu lar. Eu não estou falando de um filho grande que quer beber cachaça. Eu estou falando de uma esposa que não quer te acompanhar. Como é que você vai fazer? Não quer submeter. Tá dando para entender? Como é que você vai chamar a atenção do membro? Complica. Aí vai falar, tua mulher não faz, pô. Olha, e fala mesmo, hein? Fala, E fala. fala. E com gosto, com gosto. Então fala com gosto, né? Entende? Olha o desabafo ali, né? Então, nesse caso, né, a questão dos familiares e parentes do pastor, né, a importância, né, de você ter um bom relacionamento e de você lembrar que você é pastor na sua família também.